Olá, interessadas e interessados no mundo dos negócios e do direito imobiliário. Meu nome é Caroline Guedes E o meu é Andreas Paiva. e esse é o Fala NFA, podcast do Negrão Ferrari Advogados, no qual debatemos com os nossos advogados questões e novidades da advocacia imobiliária e do mercado de capitais. E nesse primeiro episódio da nossa nova temporada do podcast, nós temos o orgulho de anunciar que vocês que nos ouvem agora também podem assistir a nossa gravação por meio do nosso canal no YouTube. O nosso pod, que agora também virou um videocast, pode ser assistido também na plataforma do Spotify, além do próprio YouTube. Inclusive, nesse sentido, a gente gostaria de agradecer os nossos parceiros aqui do Otimize Studios, onde a gente está gravando o episódio. Contada a novidade, ficamos também muito felizes de abrir a nossa nova temporada para falar sobre o Marco Legal das Garantias. É uma lei importante que trouxe novidades sobre as garantias utilizadas no mercado imobiliário. E para falar com a gente sobre o tema, convidamos a sócia responsável pelo contencioso civil e uma das apoiadoras do podcast, Ana Carolina Tabiti. Seja bem-vinda, Ana Carolina, é um prazer ter você no nosso podcast. Olá, Andreas, Caroline, muito obrigada aqui pelo convite. Eu, como uma das apoiadoras oficiais aqui do nosso podcast no escritório, fico muito orgulhosa de estar participando do primeiro episódio nesse formato de vídeo, um novo formato. Obrigada por me convidarem, por me receberem aqui. Ana, como já é de praxe aqui no programa, conta um pouco pra gente da sua trajetória e como você chegou no NFA. Vamos lá. Acho que minha trajetória aqui foi pautada em três grandes pilares. Inicialmente, eu comecei minha carreira voltada aqui para atuação nos órgãos públicos, mais especificamente para as procuradorias do Estado. Ali, então, eu ainda não era formada, né? Estava ali em período de formação e pude ter muito contato direto com pessoas, atendia diretamente as pessoas que traziam seus problemas, né? Tanto ali na área de família e na área civil. Aquilo me deu uma grande oportunidade para, desde o início da carreira, ter um olhar muito especial para o cliente, porque eram situações muito delicadas que chegavam ali para a gente fazer uma resolução. Em seguida, eu já ingressei no mercado financeiro, então eu já fui atuar nas instituições financeiras, pessoalmente em três delas, eu passei por três experiências muito bacanas. Sendo que na última foi onde eu fiquei por mais tempo. Eu fiquei ali por 14 anos e tive uma grande oportunidade também de olhar, sempre atuando em departamento jurídico, mas uma grande oportunidade de ter uma formação 360. Isso quer dizer que, além de estudar as teses jurídicas, sempre olhando para as nossas leis, enfim, eu consegui ali ter uma visão do negócio, ou seja, dos produtos desenvolvidos e uma atuação muito específica na gestão de pessoas, né? Então, aqui, desde o início, e essa formação de gestão de clientes, gestão de pessoas, fez parte da minha formação. E, em determinado momento, eu recebi um convite irrecusável do meu sócio Carlos Ferrari para ingressar no Negrão Ferrari Advogados, fazendo a gestão do contencioso civil, trazendo todo o aprendizado que eu obtive dentro das instituições financeiras para a gente procedimentar a nossa área e crescer a nossa área. Então foi. E aqui estou, já vai fazer 10 anos, desde 2015. Sim, e eu queria já pegar um gancho do que você falou, exatamente sobre esse conhecimento na elaboração do produto, né? De entender o porquê que aquele produto está sendo elaborado pelo banco, pela instituição financeira, quais as razões daquilo, ancorado em quais leis aquilo foi elaborado. E exatamente com esse conhecimento, você consegue explicar um pouco para a gente qual a importância dessas garantias que são dadas em contratos bancários, para a gente entender a relevância de haver uma eventual mudança na legislação e essa modernização que veio com o marco das garantias? Qual que é a importância dessas garantias para a instituição financeira, para esses contratos? Sim, acho que aqui especialmente, né, a gente pode ir para um passo atrás, acho que qualquer contrato elaborado com uma boa garantia que seja constituída, ele traz uma maior segurança para os contratantes, né? Principalmente ali para um credor. Então, quando a gente olha para o desenvolvimento, olhando para o mercado financeiro especificamente, é muito importante que a gente tenha um contrato bem estruturado, com cláusulas claras, tanto para credor e devedor,
e que a gente tem ali, olhando para um credor especialmente, né, em qualquer ponta, que ele tenha uma garantia apta para que seja possível um retorno de uma concessão de crédito que ele fez, né? Então, ele pensa já no momento da contratação, e a gente aqui, quando elabora um contrato também, se no final da linha não der certo, ou seja, se o devedor ficar inadimplente, se passar por uma situação muito delicada, a gente vive aí altos e baixos do mercado em que a gente tem que realmente se readaptar, as pessoas, se a gente pensar ali no consumidor final, é muito importante que no momento da contratação eu tenha na mente que essas situações podem acontecer. E aí, se isso ocorrer, aonde eu posso me socorrer? Por isso que é tão importante ter uma garantia muito bem estruturada dentro de um contrato. Isso traz uma segurança jurídica, um apoio da legislação, né? Porque a gente tem aí os aportes e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, isso um pouco mais detalhado sobre as garantias, mas na minha visão, é o principal conforto dentro de uma relação jurídica entre credor e devedor. Ana, faz todo sentido isso que você acabou de falar pra gente, até porque, no final das contas, a concessão de crédito, né, a realização de empréstimos é o modelo de negócio do banco. A instituição financeira, ela existe exatamente com o objetivo, dos seus objetos principais é a concessão de crédito, e no final das contas, a chance de você reaver esse dinheiro emprestado caso o devedor fique inadimplente acaba sendo central para as decisões da instituição financeira. Afinal de contas, se ela tiver dificuldade de reaver esse valor, ela vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de conceder esse crédito e, eventualmente, pode até ter uma política interna de restringir as pessoas para as quais ela vai emprestar dinheiro porque ela tem menos segurança, menos chance de reaver esses valores, né? Mas aí, entrando já na questão do marco das garantias, quando a gente fala dessa lei que veio, 14.711 de 2023, você entende que ela veio para alterar estruturalmente as normas que já existiam a respeito dessas garantias, ou ela foi promulgada mais com a intenção de modernizar, de preencher lacuna da lei, ou trazer para a legislação alguns entendimentos que já vinham sendo praticados pelo judiciário, por exemplo? O que a gente pode dizer do Marco Legal das Garantias, né? A lei trouxe, acho que ambos os aspectos. Ela teve aqui algumas novidades que a gente pode falar um pouco mais à frente, mas também veio permear algumas lacunas que tinham em legislações anteriores. E essas lacunas a gente percebe na prática, né? Nós, do NFA, a gente atua no dia a dia, tanto com a constituição dessas garantias nos contratos, na ponta inicial, quanto a execução dessas garantias na ponta final, quando existe um default, quando existe um inadimplemento do devedor. E a gente pôde perceber que as mudanças que vieram na lei nos trazem alguns confortos, tanto na execução na ponta final, quanto na constituição da garantia. E aí algumas figuras novas dentro dessa lei, como, por exemplo, a possibilidade de fazer uma execução extrajudicial de uma garantia hipotecária, que antes não existia. Assim como algumas mudanças que trouxeram algum conforto no momento de executar essa garantia na ponta final. Um dos pontos que nos trouxe conforto também, um dos pontos que foram uma novidade é a alienação fiduciária superveniente, que nada mais é do que a possibilidade de você constituir uma nova operação utilizando uma mesma garantia fiduciária, quando a gente está falando aqui de um imóvel. Existe uma alienação fiduciária anterior e você tem a possibilidade hoje de contratar uma alienação fiduciária superveniente. Isso já era utilizado no mercado, entretanto, a legislação vem ratificar a possibilidade de registro desde o momento da constituição da alienação fiduciária superveniente. O ponto principal e de muita atenção, e para isso a gente precisa deixar os contratos também bem claros, é que a alienação fiduciária superveniente, muito embora o registro seja feito no momento da contratação, a sua eficácia ela fica sob a condição da resolução da alienação fiduciária anterior, seja por meio de quitação, seja por meio de inadimplemento e aí procedimentos dos leilões.
mas é necessário que para que ela tenha vigência, para que ela exista, ou seja, tenha eficácia, que essa alienação fiduciária anterior seja baixada, ela seja extinta. Agora, de uma forma mais específica, Ana, para os nossos ouvintes, você consegue falar quais são os pontos de novidade e quais são os pontos de alteração? Sim, claro. Acho que aqui, como eu introduzi um pouquinho, acho que um ponto de novidade é a ratificação, então, da alienação fiduciária superveniente, em que há essa possibilidade dessa concessão, né, de uma nova operação utilizando a mesma garantia. Isso principalmente para que a gente possa olhar e utilizar melhor as garantias pactuadas nos contratos, ou seja, evitar a subutilização das garantias fiduciárias aqui, principalmente. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um imóvel, por exemplo, concedido em alienação fiduciária em um contrato e ele tem um potencial muito grande frente àquele crédito que foi concedido, frente àquela operação. E aí há a possibilidade deste imóvel ser utilizado em uma nova contratação, utilizando-se assim a alienação fiduciária superveniente, né? Aqui a gente pode trazer também alguns procedimentos de execução. Então, no procedimento extrajudicial, olhando especificamente para 9514, para alienação, o Instituto da Alienação Fiduciária, houveram alguns esclarecimentos na redação da lei, tanto no momento de intimação, quanto no momento da execução e momento dos leilões. As novidades a gente pode trazer. Nos leilões, antigamente, o prazo para a ocorrência dos leilões após a consolidação da propriedade era de 30 dias, agora o prazo se estendeu para 60 dias. No segundo leilão, existiram algumas possibilidades de a gente tem como regra geral, no segundo leilão, o primeiro valor de avaliação, o primeiro valor que vai se leiloar é o valor venal do imóvel, e o segundo leilão, ele toma como premissa o valor integral da dívida acrescido das despesas. A lei trouxe também a possibilidade do credor aceitar um valor de 50% sobre o valor da avaliação do imóvel. Isso porque ao longo do caminho, quando as execuções começaram a ser realmente utilizadas, eu quero dizer, lá na prática, no momento no inadimplemento, as ações do judiciário começaram a aumentar em determinados aspectos. E pela nossa experiência, a gente consegue aqui apontar que os principais precursores ajuizamento dessas ações eram ali uma nulidade, tanto no procedimento de intimação, quanto a discussão específica do leilão, tanto no que se refere à intimação, quanto ao que se refere no valor que aquele imóvel está sendo praceado. Por isso, essa alternativa e essa especificação da lei em que o credor fiduciário pode sim aceitar os 50%, ele cai ali para evitar que o devedor fiduciário lá na frente alegue algum preço vil no imóvel. Outra importante alteração, na minha visão, é realmente a distinção de qual é o tipo de contrato utilizado na garantia. Então, a gente tem aqui a premissa do consumidor que adquire um financiamento para ter o seu imóvel próprio, né? Ele é tratado no momento da execução de uma determinada forma, ou seja, principalmente após os leilões, a quitação recíproca entre as partes, ou seja, indifere se o produto do leilão é suficiente ou não para quitar aquela dívida, o devedor ele fica exonerado de qualquer obrigação, assim como o credor, no momento que ele tem o produto do leilão ou que ele adjudica aquele imóvel, no momento de discutir uma garantia, ele quita a sua relação com aquele devedor, ou seja, ele não pode perseguir mais qualquer saldo devedor. Diferentemente das operações estruturadas, em que se o produto do leilão não for suficiente para quitar o débito, é facultado ao credor, então aqui já exposto, predisposto na lei,
que ele pode sim perseguir o saldo devedor remanescente através de ajuizamento de ações, execuções, e ir atrás de outros bens quanto bastem para que ele possa ali quitar a dívida perante esse devedor. Ana, ainda sobre a alienação fiduciária superveniente, existe uma premissa de que existe uma alienação anterior. Sim. Como funciona o concurso de credores nesse caso e existe registro para esse tipo de alienação? Sim, na superveniente, como eu mencionei, desde quando constituída, o registro ele é válido, ele é apto. O que fica suspensa é a eficácia, ou seja, como a lei pressupõe nesse instituto que eu tenho uma alienação fiduciária anterior e que ela precisa ser resolvida, deixar de existir para que a eficácia da superveniente comece a valer, é muito importante dizer que no momento, se eu tenho uma situação de um inadimplemento da alienação fiduciária inicial, digamos assim, ou principal, é possível ao credor fiduciário superveniente que ele se subrogue no débito ou no sobejo desses leilões. A gente pode pensar aqui que a questão dos credores posteriores vai funcionar como se fossem, de fato, alienações fiduciárias de primeiro, segundo grau, né? A gente precisa respeitar a ordem de preferência desses credores. Então, sendo assim, esse credor superveniente, ele tem duas possibilidades, conforme a prerrogativa da lei. Ele pode tanto quitar o débito da alienação fiduciária principal e se subrogar em todos os direitos do devedor, como ele pode utilizar a prerrogativa de se subrogar nos créditos do leilão, ou seja, ele vai utilizar o valor do sobejo para que ele possa, então, fazer o exercício de quitação da sua dívida da alienação fiduciária superveniente. Ana, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. A alienação fiduciária superveniente é uma alienação em que, por exemplo, eu tenho um imóvel de 150 mil reais que eu usei para dar de garantia para o banco para ter um empréstimo de 10 mil reais. Tecnicamente, o valor do meu imóvel é muito maior do que o valor da minha dívida. Então, por causa disso, considerando que o imóvel é saudável, que eu venho pagando a minha dívida e tudo, eu tenho a possibilidade de usar esse mesmo imóvel para dar esse imóvel como garantia numa outra operação, num outro Isso. empréstimo que eu constitua. Pode ser com outro credor, inclusive, não precisa ser com a mesma instituição financeira. Exatamente. A premissa aqui, aliás, da superveniente, ela pode sim ter credores diferentes, né? A gente tem a figura também da alienação fiduciária extensiva. Na alienação fiduciária extensiva, necessariamente ela é realizada com o mesmo credor. Então, eu tenho ali uma operação inicial, onde uma garantia tem um potencial grande de fazer frente à dívida. É possível que eu faça uma nova contratação, realize uma nova operação, utilizando o mesmo imóvel como garantia. Nessas premissas, é muito importante, de novo, né? Eu bato muito aqui nas questões das cláusulas contratuais. Por quê? Os contratos, eles precisam ter as previsões expressas. É lógico que a gente se conforta na lei, mas no momento que você vai lançar mão de utilização eventualmente do judiciário, se houver algum questionamento, a gente precisa ser regido com cláusulas claras. Então, na alienação fiduciária extensiva, por exemplo, eu posso partir da premissa, conforme cláusula contratual, de que qualquer operação, qualquer inadimplemento que ocorra nesse decorrer dessa relação com esse devedor, eu venço de forma antecipada toda a dívida e escuto a mesma garantia em um momento só. E para isso eu faço essa previsão expressa dentro do contrato. Na alienação fiduciária superveniente, como eu mencionei, é diferente, porque eu tenho um credor diverso, né? A gente está falando aqui de uma situação em que a primeira alienação fiduciária foi contratada com X e a alienação fiduciária superveniente é contratada com Y. Mesmo devedor, mesma garantia, quando a gente está olhando aqui para o imóvel, mesmo imóvel garantidor da operação, mas os credores são diferentes. Então, eu preciso necessariamente, eu fico ali, esse credor superveniente, digamos, ele fica em stand-by
até que essa primeira alienação seja resolvida para que ele possa, então, exercer os seus direitos. Tá, pegando esse gancho aí. Então eu tenho um imóvel garantindo, por exemplo, duas operações de empréstimo diferentes. Ok? Se eu ficar devendo no primeiro contrato, esse primeiro credor pode encaminhar o imóvel a leilão para reaver o valor dele. E o que acontece com o segundo? E se eu ficar devendo só para o segundo? Estou pagando o primeiro, fico devendo para o segundo pode encaminhar também esse imóvel para leilão? E como fica em relação ao primeiro? Como que acontece em relação aos credores? Quais os direitos de cada um deles? Vamos lá, na premissa da legislação, né, a gente precisa respeitar a ordem de constituição dessa garantia. Então, a alienação fiduciária principal, ela vai sempre ter preferência. O que eu quero dizer com isso? Se a alienação fiduciária superveniente fica inadimplente, esse credor superveniente ele não pode excutir o imóvel extrajudicialmente, porque a gente partindo da premissa nesse exemplo que a primeira alienação fiduciária ela está adimplente. Lembra que eu mencionei que para a segunda alienação fiduciária ela pode ser levada a registro, mas para ter eficácia, ela precisa que a primeira alienação fiduciária seja resolvida. Então, neste caso, o credor fiduciário superveniente ele vai ter que aguardar a resolução da primeira alienação fiduciária. Ao passo que, se na primeira alienação fiduciária houver o inadimplemento, este credor desde logo pode discutir o imóvel e o credor superveniente vai poder exercer a prerrogativa que a lei lhe confere. Ou ele quita essa primeira dívida para se subrogar nos deveres, nos direitos do credor, do devedor, e aí seguir com a sua alienação superveniente, ou então ele pode se subrogar como credor preferencial, fazendo frente a um sobejo no momento de leilão. Então, o primeiro credor encaminha para o leilão, se sobrar valores, a preferência é do segundo credor, Exatamente. que está na linha de preferência. E um ponto importante, quando a gente fala de vantagens e desvantagens, olhando aqui para alienação fiduciária superveniente, basicamente eu parto da premissa de que a primeira contratação já foi feita, ou seja, a todo momento que a gente vai constituir uma garantia dentro de um contrato, é muito importante, além das cláusulas contratuais, por óbvio, né, a gente pensar ali naquele negócio enquanto estrutura, a gente olhar a saúde da garantia. Por isso que a gente sempre indica due diligence dos imóveis, né? A gente faz sempre porque é importante que eu não seja surpreendido lá na frente. E principalmente a contratar por uma primeira vez, aportar aquela garantia dentro de um contrato entre as partes. Eu poderia dizer aqui que a vantagem do credor fiduciário superveniente é, ora, eu vou constituir uma garantia dentro de uma operação em que já foi feita uma due diligence daquele imóvel, ou seja, já existiu uma avaliação inicial sobre a saúde daquele imóvel. Portanto, pode ser que a ele sejam dispensados algumas rotinas de due diligence. E aqui, de novo, pode ser porque cada caso é um caso. A depender do momento que você contrata superveniente, é sim recomendável e necessário que você volte a fazer uma due diligence. Mas, a depender do momento, por outro lado, você pode dispensar eventualmente algumas análises de eventuais certidões específicas e com isso eu barateio o meu custo, né? Então, aqui, como uma vantagem seria, de fato, a redução do custo numa constituição de uma garantia já aportada num primeiro contrato e também aqui a possibilidade, lógico, de fazer o mercado como um todo girar, né? Essa é a vantagem, olhando muito para esse foco da subutilização da garantia, né? Então, eu consigo aqui, olhando para todo o mercado, ter uma garantia pujante, aportando mais de uma operação estruturada. Ana, agora falando um pouco sobre as lacunas que o Marco Legal das Garantias veio para preencher. O Felipe Sartorelli esteve aqui com a gente no primeiro episódio do Fala NFA e ele explicou sobre os procedimentos e sobre
sobre como o judiciário tem entendido alguns pontos. Você consegue elencar quais foram as modificações que o marco legal trouxe e o que isso vai melhorar no sentido do contencioso? Vamos lá, acho que aqui até um ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção, né? A gente está aqui estreando o nosso novo formato de podcast, em um assunto em que foi o nosso primeiro podcast quando a gente inaugurou esse projeto tão bacana dentro do escritório, né? Então, assim como o Felipe apontou, imagina, um ano atrás, exatamente um ano atrás, a gente sempre faz uma reflexão sobre quais assuntos estão chegando no judiciário. E aí, quais as dificuldades que a gente enfrentava ali e hoje, com a publicação da nova lei, o que a gente imagina que de conforto possa trazer para os nossos procedimentos, né? Então, acho que eu poderia elencar aqui. No procedimento de intimação, especificamente, não houveram muitas mudanças. Houve ali uma especificação, ou seja, uma definição do que é local incerto e não sabido, né? Quando a gente fala ali de intimação, na minha visão, é a parte do procedimento que é mais importante da gente enfrentar. Olhando para a nossa prática no escritório, né, e com muito orgulho eu digo isso, em todos os procedimentos que a gente discutiu extrajudicialmente e que foram para o judiciário, a gente conseguiu e a gente comprovou exatamente o passo a passo das premissas da lei. Ana, voltando um pouco para falar sobre os preenchimentos que o marco legal trouxe no procedimento de execução extrajudicial, você consegue pontuar quais foram? Sim, claro. Acho que aqui, quando a gente fala de procedimento, não houveram muitas alterações dentro da legislação, do marco, no que se refere ao procedimento de intimações, né? Então, a gente parte da premissa, a intimação até a consolidação da propriedade ou o exercício da purga da mora, ela tem que ser pessoal. E na minha visão, este é o momento crucial do procedimento de discussão. Por quê? Eu evito quaisquer alegações de nulidade lá na frente. É muito importante que a gente olhe para a constituição do contrato, intime os envolvidos, principalmente por óbvio, né, o devedor fiduciário, e que essa intimação seja feita pessoal, endereçada ao endereço que ele aportou no contrato e endereçada ao imóvel objeto da garantia. Certo. E como que fica as operações em que existam mais de um imóvel constituídos? Essa é uma importantíssima novidade da lei, né, que facilitou muito aqui quando a gente fala em execução. Existe hoje a prerrogativa expressa da possibilidade de você, o credor pode escolher qual é o cartório de registro de imóveis que ele vai utilizar para realizar todo o procedimento de execução extrajudicial. Por que eu digo uma novidade para nós aqui, especialmente, né, a gente aqui que faz contencioso, que está lidando com o dia a dia? Por muitas vezes a gente enfrenta situações muito difíceis em cartórios fora de grandes polos estruturados. O que eu quero dizer com isso, né? Quando você enfrenta uma discussão extrajudicial em um cartório no interior de uma região do Nordeste, do Norte, por vezes a falta de conhecimento, a falta de utilização mesmo, né, faz com que a gente demore muito a conseguir percorrer todo esse procedimento extrajudicial. Quando eu tenho uma garantia em que aporte mais de um imóvel, isso possibilita a escolha do credor em ele escolher aonde ele vai ter menos dificuldade. Ou ainda, e o mais importante, possibilita celeridade nos instrumentos da notificação. Por quê? Antigamente, antes da alteração da lei, era necessário que eu ingressasse nos cartórios de registros de imóveis aonde aquele imóvel está matriculado para iniciar o procedimento de discussão. Hoje eu posso consolidar e escolher um cartório só, desde que, por óbvio, eu peça para notificar nas formas do contrato e etc., e que eu indique o valor todo da dívida, né? Então é muito importante, essa foi uma novidade muito bacana aqui no procedimento de discussão,
Por sinal, a gente já está com 2 casos em que a gente iniciou o procedimento de execução nesse formato. E aqui acho que é bacana a gente refletir. Em um deles, a gente teve ali uma nota de exigência em que o cartório informou que ele não tinha, que a execução de referida garantia não deveria ocorrer no cartório de registro de imóveis dele, porque estava fora da circunscrição. Então, a gente informou sobre a alteração do marco legal e etc. E aí ele acolheu e vai seguir com o procedimento. E no outro, a gente está seguindo de forma sem problema nenhum. Não teve nenhuma pré-notação inicial e estamos aí seguindo com o procedimento de notificações. Houve alguma alteração na lei sobre os leilões? Sim, Caroline. Quanto aos leilões, este é um assunto que foi muito discutido no judiciário no sentido de o devedor lança a mão de uma questão para o judiciário requerendo a suspensão dos leilões e a discussão ali de um procedimento como um todo. Basicamente, em que ele se pauta? A necessidade de intimações pessoais, né? Então, a gente tinha ali, antes do marco legal, uma questão específica em que não trazia, na 9514, não trazia especificamente que tinha necessidade ali de intimações pessoais dos leilões, e as decisões do judiciário foram acomodadas no sentido de que era necessário a intimação pessoal para que o devedor ficasse ciente daquele leilão e então pudesse exercer o seu direito de preferência. Agora, com o marco legal, essa questão ficou ratificada, ou seja, a gente não é necessária intimação pessoal, é possível que o endereço, a notificação da realização dos leilões seja endereçada por carta, com aviso de recebimento ou até por e-mail eletrônico. Por isso é muito importante que todos os contratos, né, principalmente os atuais, a gente tenha a cautela de indicar os endereços eletrônicos. Então, que a notificação sobre a realização dos leilões seja feita por esses 2 meios, para que, então, não se argumente nenhuma nulidade nesse procedimento. Acho que esse é um ponto importante e interessante da gente destacar. Um outro ponto relevante também que permeava ali, batia as portas do judiciário, era com questão, acho que eu já comentei um pouco lá atrás, mas vale mencionar aqui, com a relevância dos valores de leilão, né? Então, a gente tem ali as premissas da lei e hoje o credor fiduciário, ele pode aceitar num segundo leilão um valor que equivale a 50% do valor venal daquela garantia, o valor venal do imóvel. E isso não vai caracterizar preço vil. Por quê? Lá atrás, a gente também tivemos muitas discussões levadas ao judiciário de que, se o valor da dívida ela é muito menor do que o valor da avaliação do imóvel, ela pode ser caracterizada preço vil. Então, qual é o cuidado aqui? Num momento de segundo leilão, sempre fazer a avaliação de qual é o valor venal daquele imóvel que foi levado a primeiro leilão e no segundo leilão tomar a cautela para que, ainda que a dívida seja 50% do valor menor, não utilizar o valor da dívida. Você adequa esse segundo leilão aos 50%. E, por outro lado, o credor fiduciário pode aceitar um lance de 50% sobre o valor venal do imóvel, que não vai caracterizar preço vil. Ana, muito interessante essas questões, porque, né, como vocês comentaram, a gente teve aqui um ano atrás, conversando com o Felipe Sartorelli a respeito desses pontos, e várias dessas questões eram questões que ele apontou na conversa com a gente, que era justamente o que era levado em maior quantidade para o judiciário, porque eram questões de lacuna, eram questões que dependiam de entendimento. E a lei vir hoje e conseguir resolver algumas desses impasses é muito importante para a eficiência mesmo da alienação fiduciária. E aí, amarrada essa questão da alienação fiduciária, o marco legal das garantias também falou de hipoteca. Hipoteca é uma garantia que vinha sendo escanteada nos últimos anos, exatamente por não ser tão eficiente quanto a alienação fiduciária e também por alguns efeitos causados por algumas decisões do judiciário que fizeram dela menos interessante para as instituições financeiras. E agora a lei veio e modificou, deu uma repaginada nessa garantia. Conta um pouco para a gente o que mudou na garantia da hipoteca e se ela voltou a se tornar vantajosa e mais eficiente. Vamos lá, acho que aqui a gente pode partir da premissa, né,
mencionar que a hipoteca, o Instituto de Hipoteca, ele caiu em desuso. Então, desde do início da alienação fiduciária, né, que veio aí com essa prerrogativa mais rápida de recebimento do crédito, procedimento extrajudicial, a hipoteca começou a cada vez mais ficar escanteada de lado. Por quê? Quando você judicializava uma questão de um contrato garantido com uma garantia hipotecária, desculpa aqui a redundância, mas fato é que essas discussões judiciais demoram anos para serem resolvidas, né? A gente até no escritório enfrenta situações de discussões judiciais dos idos de 1990, ou seja, você pensa que você está há mais de 10 anos com uma ação em andamento em que discute ali uma execução de hipoteca. Então, uma novidade na lei que vai sim fazer com que os olhos se voltem a este instituto, a utilização desse instituto novamente, é a possibilidade da execução extrajudicial do contrato garantido com a hipoteca, com o Instituto da Hipoteca. E como é que funciona aqui, né? Ele funciona, tem as especificações na legislação, no marco legal, mas é par e passo, é como se fosse um espelho da alienação fiduciária. Então, eu posso fazer essa execução de forma extrajudicial, seguindo todos os procedimentos e prazos. E é muito importante, para que eu possa me utilizar da execução extrajudicial de um contrato garantido com hipoteca, é necessário que as cláusulas do contrato me permitam que eu faça dessa forma, ou seja, precisa estar expresso no contrato e no contrato também dizer os trâmites da execução extrajudicial, assim como a gente faz com a garantia de alienação fiduciária. Isso quer dizer que um contrato elaborado em 2010, ele não pode ser executado extrajudicialmente no cartório de registro de imóveis. Quando a gente fala de hipoteca, não. A hipoteca, ela precisa... Existe aqui uma marcação, né, um marco que é a publicação da legislação. Existiu aqui, na minha visão, um cuidado do legislador em dizer precisa estar expresso no contrato. Então, a parte precisa estar ciente também de como será realizado esse procedimento no caso de uma eventual inadimplência. Quais as vantagens que você entende quais os casos em que a hipoteca pode ser mais vantajosa para a instituição financeira, em contraponto aos casos em que a alienação fiduciária é mais vantajosa? Vamos lá, acho que aqui, como em tudo, existem os prós e os contras, né? Então, quando a gente compara a alienação fiduciária e a hipoteca, hoje utilizando, né, o primeiro passo lá atrás, eu poderia dizer que seria a eficiência no momento de execução, né? Que a hipoteca saía ali perdendo, se assim a gente pode dizer. Hoje, com o procedimento extrajudicial, existe uma diferença por conta da constituição desses institutos de garantia mesmo. Então, a gente tem ali a divergência entre posse e propriedade quando a gente fala de alienação fiduciária e garantia hipotecária. E o que isso reflete no momento de escolha da sua garantia, né? Lógico que vai depender muito do caso a caso, sempre, mas basicamente a gente pode trazer uma vantagem, que eu diria, no Instituto da Hipoteca, que é a não necessidade do recolhimento do ITBI no momento que você consolida a propriedade, justamente por conta da designação posse e propriedade. Então, na alienação fiduciária, no momento que você consolida a propriedade, o credor fiduciário ele precisa recolher o ITBI de imediato para consolidar a propriedade até que se ocorram os momentos dos leilões. E na garantia hipotecária, com toda a premissa extrajudicial que ela propõe e pela questão exatamente de posse e propriedade, não há necessidade do recolhimento do ITBI. Então, essa é uma vantagem da hipoteca frente à alienação fiduciária, quando a gente olha para momentos de recolhimento. Por outro lado, quando eu falo em recuperação judicial, por exemplo, que hoje no mercado a gente vive uma situação em que a gente tem conhecimento de diversos ajuizamentos de recuperações judiciais, né? A gente pode estimar que a garantia de alienação fiduciária ela sai à frente. Porque eu consigo especificar, ou seja, defender de forma mais ágil e fácil
que a garantia de alienação fiduciária ela fica fora da discussão de uma recuperação judicial, justamente porque aquela garantia não é de propriedade do devedor. Claro que existem algumas discussões de bem essencial e etc., que a gente pode vir a enfrentar alguns complicômetros, mas de uma forma geral ela fica fora da RJ, ao passo que a hipoteca não tem essa preferência. Então, assim, se a gente puder fazer uma comparação entre os dois institutos, eu diria que esses são os principais pontos diferenciais. Porque no mais, a não ser a questão de algum prazo, que para a hipoteca são 5 dias, para a EF são 15 dias, os institutos funcionam basicamente da mesma forma. A Ana disponibilizou um e-book pra gente, onde tem todos os detalhes das alterações que o marco legal trouxe para os aspectos imobiliário. E Ana Carolina, muito obrigada por conversar, por compartilhar do seu conhecimento com a gente. Ficamos muito felizes de receber você aqui. Caroline, Andreas, obrigada. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Acho que é importante destacar esse e-book, ele foi elaborado ali no momento da publicação da lei, no dia exatamente, a gente olhou ali, correu para avaliar quais eram as principais alterações que causavam impacto, e aí olhando muito para o viés de contencioso, né? Esse material, ele é vivo, então ele vai ser, à medida do tempo, sempre com inovações e tanto no aspecto prático, quanto no aspecto do dia a dia, naquilo que a gente identifica de oportunidades, né? Então ele vai ser, a ideia é que ele seja um material alimentado e que fique ali à disposição também nos nossos canais no escritório. Por outro lado, a gente também escreve sobre as novidades, né? Então a gente sempre tem materiais à disposição mais específicos sobre um assunto, olhando aqui para o marco legal, para que a gente possa deixar público, né, quais são as nossas percepções quanto a um assunto tão importante, principalmente para o nosso dia a dia, como é o Marco Legal das Garantias. Agradeço de novo vocês e desejo sucesso sempre e vida longa ao nosso podcast, e agora em novo formato. Sim. Bem, a você que nos ouve e agora assiste também, o nosso mais um muito obrigado. Fala NFL é um programa do Negrão Ferrari Advogados, produzido pela minha colega Caroline Guedes aqui na mesa comigo. A divulgação é coordenada pela nossa colega Marina Bispo e o projeto apoiado pela nossa querida Ana Carolina Tabit aqui na mesa com a gente também, e também pela nossa sócia Paula Veit. Além de curtir no seu tocador de podcast, não deixa de seguir o nosso canal no YouTube. Foi um prazer falar com vocês e até logo.